Boa noite, estamos aqui hoje com o técnico Cesário para ministrar a parte de análise de defeitos. Em primeiro lugar, eu queria perguntar para o Cesário, há quanto tempo já trabalha com a área de eletrônica, Cesário? Eu trabalho na área de eletrônica já há mais ou menos uns 7 anos. Uns 7 anos? E profissionalmente, há quanto tempo já trabalha? Trabalho mais ou menos uns 6 anos nessa Já área. a nível profissional, Nível né? profissional. Bom, e onde foi que tu conseguiste fazer a tua formação eletrônica? Eu me formei na FUCAP e uma parte no Senai. Senai? É, Tá. Desde que tu te formasse, quantas empresas tu já chegaste a trabalhar? na parte de eletrônica em 2 empresas, na Seda Electronic e na Provil do Brasil. Tá. Bom, tu já trabalha com o Ângelo há quanto tempo? Eu trabalho com o Ângelo mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos que eu trabalho com o Ângelo nessa área. Uns 2 anos. E voltado assim a trabalhos na área de informática, consertando notebook, já há quanto tempo? Já há mais ou menos 1 ano praticamente. Um ano. Nesse meio tempo, já consertasse mais ou menos quantas placas, Cesário? Eu acho que praticamente uma faixa etária de umas 400 placas por aí ou mais. Tá. E defeitos chegaram para tua mão para conserto? Tem ideia de quantos? Defeitos mais ou menos uns 300 ou 350 defeitos. Assim, não No resolvidos? período de 1 ano de notebooks que entrou aqui na empresa. Tá, mas assim, percentual de defeitos não resolvidos, assim, tem mais ou menos uma ideia? Não resolvidos mais ou menos de entre 100%, não resolvidos uns 30% a 40%. 30 a 40%. Desses defeitos não resolvidos, tem ideia de qual o defeito que mais apareceu? O maior número de defeitos que aparece aqui para nós, que não resolvidos, é praticamente a BGA. BGA, tá? E quais são os defeitos mais fáceis de resolver na placa de notebook? Na placa de notebook, os defeitos fáceis são defeitos que não liga, que é fácil de identificar. Outro defeito, ele arma e desarma, também que é fácil de identificar. E são defeitos que tem que ter uma análise para poder verificar se vai ter êxito ou não. Tá. Depois que o notebook dá entrada, que o cliente informa o defeito na entrada da placa, qual o processo que você faz para identificar assim, o possível real defeito da placa? A gente tem que pegar primeiro o notebook, verificar se ele está realmente funcionando de acordo com o que o cliente fala, que às vezes não tá ligando. A gente tem que pegar a fonte, conectar e verificar no pause se está ligando ou não. Aí às vezes ele não está ligando. Aí a gente tem que trazer o notebook para a área técnica e desmontar ele por inteiro, deixando a placa limpa. Quando a placa está limpa, só a placa com processador e memória, a gente faz os procedimentos de medição. Na entrada da alimentação, primeiro na saída da fonte, depois na entrada da alimentação do notebook e sequenciando passo a passo até encontrar o defeito. Tá. Desses defeitos que você constata que já estão na placa, que não sejam, por exemplo, defeito de fonte, quais são os principais defeitos que ocasionam o não ligamento da placa? Ocasionado, geralmente, pode ser o fusíveis, tem várias possibilidades, fusíveis, pode ser bobina, pode ser a rede capacitiva, um dos capacitores alterado, fazendo com que o sistema da rede todinha capacitiva esteja em curto, fazendo com que a placa não acione, não ligue. Então aí nós tem que pegar o multiteste, fazer medições até achar o defeito. Você teria como fazer um exemplo para a gente agora, na placa? Pode sim. Vamos lá. Vamos supor que essa placa aqui ela não está ligando. Ok. Você pega o multiteste, bota na escala de diodo Diodo. e verifica o fusível. Vamos analisar agora o defeito não liga da placa. Bota na escala de 20 DC e vamos verificar primeiro se está chegando corrente na placa. Aí verifica primeiro na entrada do conector. Só um minutinho. Deixa eu
localizar a placa inteira. Ok, vai. Aí vamos supor, fazer a medição na entrada do conector, ele está dando 19 volts, então está perfeito. Do conector para a fonte não tem defeito, então está normal. Segundo passo, vamos medir agora o power. Botão power. O power tem que colocar na escala do diodo e verificar se o power está ligando, se ele está funcionando. Só um minutinho, chega mais perto. Pode medir? Nesse caso ele está bipando. Então isso quer dizer que o power não é. Quer dizer que do power para lá está bom. Vamos medir agora as bobinas. Continua na escala do diodo. Tem que virar a placa. As bobinas estão boas. Está bipando. Agora vamos para a escala de verificar os capacitores mais na frente, daqui para cá. Vamos supor que o capacitor está em curto. Então isso quer dizer que o defeito está na rede capacitiva. Então para fazer esse tipo de conserto, eu vou ter que... Qual seria o processo? O processo é tirar capacitor por capacitor, de um por um, e medir ele no lugar. Porque um capacitor tão alterado, ele faz com que toda a rede capacitiva esteja alterada. Então, isso quer dizer que você tem que eliminar a pozona. Tira o capacitor fora e mede o capacitor, o defeito no lugar. Se caso ele não bipar, isso quer dizer que aquele capacitor está alterado. Você faz a substituição por outro capacitor, fazendo assim com que, aí ao você colocar o capacitor bom no lugar e acionar, ele não está bipando mais. Ó. Isso quer dizer que acabou o curto. Não tem mais curto na placa. Já está fora de curto. Já está fora de curto. Isso quer dizer que o aparelho vai ficar bom. Ok. Com relação agora a placas que ligam e desligam, Cesário, qual o defeito mais comum? Geralmente a placa que liga e desligam, a gente tem que fazer análise na parte da temperatura. Às vezes ele está aquecendo muito e então está desarmando. Aí às vezes pode ser só uma manutenção, às vezes pode ser a manutenção na memória que esteja, às vezes a própria memória estando alterada, ela ocasiona isso, arma e desarma. Ou quando ele está armando e desarmando, pode ser algum componente que esteja em curto. Então o que tem que analisar na placa, ou pode ser diodo, ou pode ser capacitor, ou pode ser bobina. Se ela estiver alterada, ela ocasiona esse defeito. Tá. E quais são as principais manutenções que a gente faz? Como é que é o processo? O processo de manutenção tem que tirar na parte quando o aparelho está desarmando, arma e desarma, isso significa que pode ser o capacitor, bobina, diodo que esteja alterado. Também pode ser que seja uma só manutenção. Então, para fazer a manutenção, primeiro você começa pela manutenção. Tira o cooler fora. Aqui você tirou o cooler fora, você tem que fazer a limpeza do cooler. Só um minutinho. Geralmente essa parte vai ficar cinza, vai ficar ressecada, então tem que... Mas toda vez que abre não é bom trocar logo a pasta térmica? Troca a pasta térmica, remove ela, limpa o cooler, A ventoinha do cooler. a ventoinha do cooler com pincel, Uma trixa fina. limpa o processador, a pasta ressecada que fica em cima do processador. Faz a troca da pasta. Conecta no lugar.
Então, Cesário, uma manutenção simples dessa, só a manutenção mesmo da placa, ficaria em torno de quanto na assistência técnica? Uma assistência técnica, esse tipo de manutenção sairia a R$ 150. Porque vai ter que desmontar todo o aparelho, vai ter que deixar a placa limpa para poder limpar todo o sistema de aquecimento do processador, faz a limpeza também da memória. Como é que a gente faz a limpeza da memória? O que a gente usa para fazer a limpeza? Pega uma escova simples Escova de dente. Que não esteja usando. Qual o produto? A gente usa frequentemente o K80, né? Ok. Limpa os contatos da memória, tanto aqui como no encaixe da memória. Ok. Pega um pano limpa os contatos da memória e encaixa novamente ela no lugar. Só isso? Só isso. É um trabalho simples, fácil de fazer e que deixa o aparelho em funcionamento praticamente mais 8 meses a 1 ano, sem dar problema na área de aquecimento. Esse é o primeiro passo que a gente acha no defeito que aciona e desarma. Ok. Posteriormente a esse defeito de acionamento e desarma, qual seria um defeito mais comum de ligar e não dar vídeo? Depois de feita a manutenção do notebook, fez todas as maneiras possíveis de trocar a pasta térmica, limpeza nos contatos da memória e continuar o defeito, liga e desarma, a gente vai com uma etapa diferente, que é fazer verificação da BGA. A BGA ela sofre fraturas no endereçamento da pinagem dela, então tem que ser trocado essas lusteras, fazendo o reflau. E ao negociar com o cliente que o defeito do reflau, ao fazer o aquecimento, e às vezes fica bom e às vezes pode retornar. Se o aparelho retornar depois de alguns meses, tudo na garantia, a gente fala para o cliente que a gente pode fazer o rebaule. Se caso o rebaule não resolver, a gente vamos com a terceira etapa, que é fazer a troca da BGA. Aí isso é negociado, a troca da BGA com o cliente, que o Ângelo verifica quanto é o preço da BGA, fazendo acessível o cliente em torno de 430 ou 450 reais. Já no preço do rebaule sairia no faixa etária de 250 reais a 200 reais, dependendo da negociação com o cliente. Cesário, com pouco tempo que está com o Ângelo, esse tempo de 2 anos, a julgar pelo que você já fez dentro do setor de assistência técnica, tu acha que é uma atividade lucrativa para se manter no mercado? Essa atividade que a gente faz ela é muito lucrativa, por que motivo? Porque existe no nosso país muito notebook, muito modelo de notebook e muitas empresas produzindo notebook. Então, a sensação do momento é o notebook. É um trabalho bom, fácil de fazer, fácil de consertar e você vai ter um bom lucro em termos e desempenho nessa função. Bom, nesse tempo que tu está com o Ângelo, você deve ter aprendido um pouco mais sobre notebooks. O que você falaria para os alunos desse curso com relação ao nível de aprendizado que eles vão ter em relação a esse curso? Esse curso ele é bom, em que motivo? Porque você, além de aprender todos os macetes e conserto e manutenção de notebook, você vai ter um apoio técnico diretamente em que você precisar, em que você tirar dúvida e em que você tiver dúvida na parte de conserto e qualquer outra ocasião que você não achar ou não conseguir matar o defeito. Então você está levando praticamente um técnico para casa, porque você vai ter um apoio diretamente em o que você precisar. Por isso que eu aconselho que é um curso bom, é um curso que vai te abrir os conhecimentos para você e você vai ter um bom futuro nessa parte de conserto e manutenção de notebook.